Sabemos que não existe passatempo melhor nessa quarentena do que zerar nossos jogos favoritos ou fazer aquela chamada no Discord com os amigos. Mas sempre tem aqueles momentos em que queremos dar um tempinho da tela, seja ela de um monitor, de uma TV ou mesmo de um celular ou tablet. Até porque nem sempre nossa experiência nos games pode ser descrita como relaxante, não é mesmo? Pensando nisso, fizemos esse top de livros baseados em séries de jogos para que você possa se aventurar no universo da sua franquia favorita, mesmo estando offline. Blood is the key. Blood is the key! Se você é fã de um universo de fantasia extremamente rico e detalhado, então você definitivamente deveria correr atrás dos livros da franquia Diablo. Para se ter uma ideia, sua história começa antes mesmo da criação do que conhecemos como mundo, quando tudo que existia era uma espécie de ser supremo chamado Anu, que vagava por uma dimensão misteriosa. E entre o conto de Anu e o primeiro jogo da franquia, existem nada mais e nada menos do que 4 livros. No geral, a história do Diablo consiste em um total de 15 livros, 3 jogos com suas DLCs e 2 histórias em quadrinhos, lançados pela Dark Horse e pela DC Comics. Porém, infelizmente, apenas os 4 livros produzidos para enriquecer e melhorar a compreensão sobre os acontecimentos relacionados ao terceiro jogo da franquia foram lançados oficialmente no Brasil e possuem edições em português. São eles A Ordem, O Livro de Caim, O Livro de Tirael e Tempestade de Luz. Além desses livros, a HQ A Espada da Justiça, da DC Comics, também chegou a ser lançada por aqui em 2013 e pode ser encontrada na nossa língua. O restante do material de leitura sobre Diablo só pode ser encontrado de maneira oficial na língua inglesa, uma pena para muitos. Mas se o inglês não for um obstáculo para você, não perca tempo e vai descobrir todos os segredos e motivações por trás das batalhas entre anjos, demônios e Nephalente. Fearing all manner of ghouls, hags and wraiths. Nice tune. Been a while since I heard it last. Diferentemente de todas as outras franquias citadas na lista, a história do The Witcher é baseada em produções que antecedem seus jogos, e não ao contrário. O primeiro conto deste universo de fantasia foi escrito em 1986 sob o nome de O Bruxo. Porém, os livros que servem de alicerce para seus 3 games, seu jogo de tabuleiro, seu RPG de mesa, sua série televisiva e seu jogo de cartas foram lançados a partir dos anos 90, mais especificamente em 1992, com a publicação de A Espada do Destino. Depois disso, ainda tivemos O Último Desejo, O Sangue dos Elfos, Tempo do Desprezo, Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha, A Dama do Lago e finalmente Tempo de Tempestade, livro lançado originalmente em 2013 e que encerra a bibliografia da franquia até o momento. Mas apesar dos livros serem antigos e servirem de base para tudo que é relacionado à série, é inegável que foram os 3 jogos eletrônicos que colocaram The Witcher em outro patamar de relevância e fizeram com que os livros ganhassem destaque nas prateleiras internacionais. E como a maioria já deve saber a esta altura, The Witcher narra as aventuras do bruxo Geralt de Rivia, que caça monstros em troca de recompensas por dinheiro. Mas ao seu redor existe uma verdadeira guerra entre grandes reinos que buscam poder absoluto. Então, se você é fã de aventuras medievais, com monstros, magias, seres místicos, grandes batalhas e muita ação, então dê uma moeda para a sua livraria favorita agora mesmo. Send reinforcements! No! Wait! Hurry up! Get up! Help me!
Se tem uma franquia dessa lista que dispensa maiores apresentações, essa é com certeza Resident Evil. Precursora do gênero Survival Horror nos games, a série da Capcom alcançou um sucesso tão avassalador que ganhou filmes, spin-offs, linhas de produtos e, é claro, livros. A bibliografia de Resident Evil compreende 7 títulos, sendo eles A Conspiração Umbrella, O Incidente de Caliban Cove, A Cidade dos Mortos, Submundo, Nemesis, Código Verônica e Hora Zero. Os livros são itens indispensáveis para os fãs mais fanáticos da franquia, já que além de narrar a história dos principais jogos num alto nível de detalhes, eles apresentam também histórias inéditas que aconteceram fora da visão dos jogadores. Para quem não sabe, Resident Evil narra a trajetória de diversos membros de uma organização especial do governo norte-americano que são enviados para as proximidades da cidade fictícia de Raccoon City, com o objetivo de investigar casos de homicídio envolvendo canibalismo. Chegando lá, se deparam com uma epidemia de mortos-vivos e acabam descobrindo que a empresa farmacêutica Umbrella Corporation está diretamente envolvida com a situação, já que as criaturas são resultado de experiências feitas com um vírus geneticamente modificado em seus laboratórios. Nada melhor do que uma história de terror sobre epidemia viral para se ler durante uma quarentena causada por um vírus, não é mesmo? It's coming back. Hello, brother. Se você acha que a história do guerreiro Kratos se resume apenas a destroçar qualquer coisa viva que surge em seu caminho, então cometeu um grande equívoco. God of War conta com uma trama riquíssima que envolve traições, complôs, vingança e revelações e redenções. E tudo isso sob o olhar da mitologia grega e nórdica, incluindo seus icônicos deuses, mundos e objetos sagrados. Até o momento, a franquia conta com 3 livros, sendo eles God of War Volume 1, God of War Volume 2 e simplesmente God of War. Bem criativo, não? O Volume 1 mostra o início da trajetória de Kratos, que busca vingança sobre o deus da guerra Ares, após o mesmo enganá-lo para matar sua esposa e filha. O Volume 2 mostra a ascensão do protagonista do Olimpo sob o novo status de deus, mas uma nova traição coloca Kratos novamente no caminho de vingança, dessa vez contra o poderoso Zeus. Já o terceiro livro mostra um Kratos mais velho e buscando apenas uma vida de paz junto do seu filho Atreus, após todos os acontecimentos no Olimpo grego. Mas os deuses da mitologia nórdica não parecem muito interessados em dar sossego ao espartano e uma nova aventura começa. Os livros de God of War contam basicamente as mesmas histórias dos jogos da franquia, mas podem ser uma boa para se obter mais detalhes ou entender certos pontos que passaram despercebidos durante a jogatina. Quando o assunto é bibliografia com referência a games, nenhuma outra desenvolvedora tem condições de bater de frente com a Blizzard, e StarCraft apenas deixa esse fato ainda mais evidente. Atualmente, a franquia conta com 7 livros oficiais, mas existe uma infinidade de materiais relacionados, como curtas, histórias em quadrinhos e cadernos de arte. Basicamente, os livros contam a história de conflito entre as 3 principais raças do game, Terrans, Protoss e Zergs. Os Terrans são grupos de humanos que foram exilados em um determinado setor do universo, enquanto os Protons são guerreiros religiosos humanoides com tecnologia bastante avançada, e os Zergs são alienígenas insectoides que podem se comunicar através da mente. Mais tarde se descobre que os humanos que habitam aquela determinada área do universo foram exilados como uma medida do governo terrestre para aliviar um problema de superpopulação. Já os Protoss e Zergs compartilham de uma origem comum. Ambos foram criados pela espécie Xel'Naga, que buscava desenvolver seres perfeitamente puros. A guerra entre eles começa quando os Zergs atacam os humanos exilados, e os Protons se veem obrigados a destruir as colônias humanas para conter uma possível infestação Zerg.
Infelizmente, apenas 3 dos 7 livros da franquia encontram-se disponíveis em português, sendo eles Evolução, Ponto Crítico e Demônios do Paraíso. Drink, Hellscream. Claim your destiny. You will all be conquerors. Todo mundo sabe que a Blizzard tem um zelo muito grande com seus jogos e suas histórias são repletas de mistérios e aventuras bem contadas. Isso não poderia ser diferente com seu carro-chefe, o MMORPG mais famoso do planeta, World of Warcraft. Com mais de 25 livros e inúmeros quadrinhos, a desenvolvedora realmente ampliou o universo do seu jogo e a sua imersão. Assim como acontece com os livros de Diablo, a história de World of Warcraft são extremamente detalhadas, tendo início inclusive durante a criação do próprio mundo. Cada uma das raças que compõem o MMORPG também tem sua própria história, que obviamente se entrelaçam a todo momento gerando guerras e alianças. Se você se interessou em começar a devorar toda a história fascinante de Warcraft, mas não tem o inglês tão afiado, temos mais notícias. Apenas 8 dos quase 30 livros existentes sobre a franquia foram lançados oficialmente no Brasil e podem ser encontrados em português. Apesar disso, convenhamos que 8 livros são mais do que suficiente para matar a fome de conhecimento de qualquer fã. Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. Imagine uma sociedade onde não existe religião e que a ciência prevalece sem limites morais e políticos. Imaginou? Então seja bem-vindo a BioShock Rapture, o livro da série que foi lançado em 2011. Os acontecimentos do livro ocorrem antes das histórias contadas pelos jogos 1 e 2 da série e explicam um pouco sobre como a cidade dos games se tornou aquele filme de terror, além de apontar quais foram os limites morais e científicos ultrapassados para culminar naquele cenário. Para os amantes de BioShock 1 e 2, esse livro é essencial para entender o mundo da franquia em si, seu enredo e seus personagens marcantes. Já para os fãs de carteirinha do terceiro jogo da série, onde a civilização foi construída essencialmente sob valores religiosos extremistas, o que também acaba levando à corrupção e o caos total, apresentamos o segundo livro oficial da série, Minds in Revolt, no qual a trama se passa alguns anos antes dos eventos finais de BioShock Infinite e explica um pouco mais sobre as facções que atuam na trama do jogo. Vale ressaltar que o livro Minds in Revolt está disponível apenas em versão digital e não possui cópias físicas. Além disso, o mesmo foi lançado apenas em inglês até o momento. Look, Mr. Bubbles, it's an angel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e é claro, deixa aqui nos comentários se a gente esqueceu de algum livro que você gosta de ler no seu tempo vago de jogos. Muito obrigado a todos e até o próximo Pendica!